Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Amém, né? Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né? Vigilância, oração, né, irmão? Meditação, boas obras, né? Costumes da igreja. É o que nós estamos procurando, né? Seguindo aí os caminhos das virgens prudentes, as veredas, né? Para ver se a gente chega lá na Jerusalém Celestial, né? Sermos arrebatados naquele grande dia, né? Que a igreja vai ser elevada aos céus para participar das bodas do Cordeiro. E amém e aleluia. Essa é a nossa esperança, né, irmão? E a nossa fé, né? Nas promessas, nos ensinos, na doutrina. Estamos aqui, né? Adquirindo a mente de Cristo para podermos chegar até Ele, né? E podermos nos comunicar, né? Amém, graças a Deus, né? Então vamos continuar aí, né? Com a nossa pequena historiazinha aí, né? História aí das religiões que falam em nome de Jesus, né? Que as pessoas acham que é a história da igreja. Mas nós estamos vendo aqui porque esse é um evangelho pervertido e essas coisas nós precisamos conhecer para vermos onde é que está exatamente a profundeza do Satanás, né? As profundezas dele, os ensinos, né? Que são contrários à doutrina, né? Heresias, perversões e tudo mais. E aí nós estamos vendo aí essa história aí desse cristianismo que foi que aconteceu. Não é tudo, né? Algumas coisas só para a gente se lembrar, né? Estamos falando aqui, por exemplo, das reuniões, né? Que a hierarquia romana fazia, né? Que chamava de sínodo, né? De concílio, né? Então nós vimos aí que eles promoveram várias reuniões para resolver lá as suas questões doutrinárias e outras mais, né? Certo? Aí nós vamos ver só alguns, né? Então o sino dos romanos, né? Nós destacamos aí 5 sínodos romanos, onde é incluído como um sínodo, né? Então eles incluem como um sínodo aquela reunião dos apóstolos, né? Narrada lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Eles inventaram as reuniões sínodos e depois, né? Chamaram, né? Apelidaram aquela reunião de sínodo ou concílio de Jerusalém. Porque eles fizeram uma lista deles, né? Das reuniões deles, né? E nós vemos que as coisas estavam bastante pervertidas, né? Porque nós estamos aqui partindo do princípio de que essas religiões que falam em nome de Jesus, né? O catolicismo romano, aí tem a igreja ortodoxa lá no Oriente, tem a igreja cópita no Egito, né? Tem a igreja ortodoxa da Síria, e por aí vai, né? Tem outras aí que a gente nem conhece, nem sabe. Então essas igrejas, a nossa hipótese aqui é que elas vieram daqueles judeus que disseram que tinham crido, né? E compareceram lá à reunião, né? Apostólica, narrada lá no 15 de Atos, e lá eles foram corrigidos pelos apóstolos, mas eles não aceitaram a correção e foram pregar um evangelho segundo a lei de Moisés, né? E os apóstolos estavam pregando, né? O Senhor Jesus, né? Estava pregando o Senhor Jesus segundo a graça, né? O Novo Testamento, né? A nova aliança. Então vamos continuar aqui, vamos ver aqui, ó. No ano de 197, houve um sínodo lá em Roma para examinar a controvérsia da Páscoa, né? Essa controvérsia estava entre o Ocidente e o Oriente, porque, né, todos eles estavam celebrando a Páscoa,
da maneira mais ou menos que os judeus celebravam, né? E eles estavam divergindo lá do dia, né? Qual que seria o dia que se deveria celebrar a Páscoa, né? Aí no ano de 256, houve um outro sínodo em Cartago, para examinar o chamado cisma novaciano. Novaciano foi o quê? Foi uma pessoa que disse que tinha crido, né? Que creu, né? Aí no Evangelho, e ele foi contra o perdão aos chamados lapses, ou os traditores, né? Eram o quê? Eram aquelas pessoas, né, que negaram a fé para não serem mortos pela perseguição do Império Romano, né? Certo? E aí, por isso, o Novaciano ele se declarou Papa, né? Então ele era contrário à volta daqueles que tinham traído, né, o Evangelho, tinha negado o Evangelho, tinha negado o Senhor Jesus para não ser morto pela perseguição, né? Porque a gente sabe que quando alguém cristão era preso, eles perguntavam para ele: você é cristão? Né? Se ele dissesse que sim, ele ia ser preso e ia ser morto. Se ele dissesse que não, ele tinha que provar, né? No ano de 306 aconteceu o sínodo de Elvira, né? Que decretou o celibato, né? O celibato da hierarquia romana, né? Celibato quer dizer os padres, né, não podiam se casar, né? No ano de 314 houve o sínodo de Arles, né? Para evitar outra divisão, né? Outro cisma, outra divisão, chamada divisão donatista, né? Quer dizer, era uma doutrina pregada por um rapaz chamado Donato, e ele era bispo lá em Cartago, né? Que ele reinventou o Novaciano, né? Reinventou a doutrina do Novaciano, né? Que era o quê? Não perdoar aos traditores, né? Eles eram chamados de traditores ou lapses. Não é isso? Quanto aos concílios ecumênicos, aí então os sínodos mais importantes são esses aí. Aí vieram os concílios ecumênicos. Por que é importante a gente ver isso? Porque as heresias, algumas se tornaram dogmas, né? Dogma é o quê? É uma lei que ninguém muda, ninguém pode mudar. É uma lei que Deus, né, mandou que o Papa fizesse, ou que os padres fizessem. Não é isso? Porque eles não se diziam representantes de Deus aqui na Terra. Então, os concílios é importante a gente ver alguns deles, não todos, né? Concílio ecumênico, quer dizer, do mundo todo, certo? Então, a Igreja Romana, ela realizou cerca de 21 concílios ecumênicos, né? Sendo o primeiro o de Nicéia, né? Nicéia 1, Nicéia teve 2, né? Então, Nicéia 1, no ano de 325, a gente já viu alguma coisa sobre ele, né? Que ele foi convocado e foi dirigido pelo imperador romano Constantino, né? Quer dizer, deram a ele o poder, né? Deram ao imperador o poder e aí fizeram o casamento do quê? Do evangelho pervertido com o império, né? O Estado com a religião. Casamento perfeito, né? Ou quase, né? Então, esse concílio de Nicéia, primeiro, né? Ele tomou duas decisões que se destacam, né? Primeira foi a condenação do Ário, né? Uma pessoa que disse que tinha crido também, né, no Evangelho, e condenou a sua doutrina, que é o arianismo, né? Que negava a Trindade, né? E, ao que parece, negava a divindade do Filho, né, do Senhor Jesus, né? Então, Ário
era o nome do presbítero de Alexandria, que desenvolveu a doutrina do nome arianismo. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.